Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao assunto de sistemas lineares, 2x2, tá? E nessa aula a gente vai ver a parte de interpretação geométrica, ou seja, como esses sistemas lineares se comportam no plano cartesiano, tá? Onde a gente tem as retas, x, y, tá certo? E aí eu trouxe esse conceito. E a intersecção das duas retas, das equações lineares, que formam um sistema, determina uma solução. Como vocês sabem, um sistema de equações lineares, eles têm duas equações, né? Quando é 2x2. E cada equação dessa corresponde a uma reta no plano cartesiano, tá certo? Então, se é um sistema 2x2, são duas retas, tá certo? E aí, eu trouxe aqui o plano cartesiano, tá? Temos a primeira reta com sua respectiva equação e a segunda reta com sua equação também. E aí, como é que isso aqui cai em uma prova em vestibular, certo? Geralmente cai assim. Qual é o ponto de intersecção entre as duas retas? Ou em que ponto do plano cartesiano essas duas retas se encontram? E como é que vocês vão resolver isso? A gente sabe que elas se encontram aqui, né? Deixa eu colocar aqui um negocinho para vocês verem. A gente sabe que elas se encontram bem aqui, tá vendo? A intersecção é o ponto entre duas retas em comum. E aí, como é que vocês vão fazer para descobrir que ponto é esse? Que ponto de x, que ponto de y? Simples. A gente tem aqui as duas equações, ó, de cada reta. E aí a gente vai montar um sistema de equações lineares igual, e vai resolver igualzinho eu expliquei na última aula para vocês, tá? Então a gente vai resolver esse exemplo, tá certo? E vamos descobrir qual o ponto de intersecção das duas retas, tá certo? Bora lá! E aí, meninos, nós temos esse sistema de equações, tá? Esse primeiro aí, a gente vai resolver ele pelo método da adição, tá certo? Vou colocar aqui para vocês não se confundirem. Esse vai ser por adição. O próximo a gente resolve por substituição, tá certo? E como é que funciona o método da adição? A gente vai tentar cancelar, né, uma das duas variáveis. E aí, sempre a que tá sozinha é mais fácil de mexer, tá? Aí você percebendo, tem como transformar 2 em 3 e 3 em 2? Não, né? Não tem um número que multiplique por 3 que dê 2 ou um número que multiplique por 2 e dê 3. Porém, contudo, todavia, nós temos aqui esse i menos y, que tem um 1 na frente dele, né? E aí, pergunta, eu tenho como transformar 1 em 5, multiplicando? Que número eu multiplico por 1, que dá 5? 5, né, pessoal? 1 vezes 5, 5. Então, deu para perceber que a gente tem aqui como igualar esses números que acompanham o y, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui são os sinais. Um tem que estar positivo e o outro negativo. Então, até aí, ok, né? E aí, o que a gente vai fazer para igualar esse y de baixo com o de cima? Multiplicar apenas por 5, né? Multiplicar só o y? Não, multiplicar toda a equação. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. 2x mais 5y igual a 1. A primeira a gente não mexe. E multiplica toda a segunda equação, tá? Pelo amor de Deus, não multiplique só o y, certo? Então, ó, 5 vezes 3, 15, x, mais por menos, menos. 5 vezes 1, 5, y, mais por mais, 5 vezes 10, 50, tá? E aí a gente vai para a adição em si, tá certo? A gente sabe que 2, vou fazer com a caneta preta, 2 mais 15 dá 17, x, 5 menos 5, 0, né? Então, ó, cancelei o y e continuo. 1 mais 50, 51. Esse 17 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 51 dividido por 17. E x vai ser igual a 3. Achamos o valor de x da intersecção das retas. E aí, a gente tem que achar y. Como, professor? Pega uma dessas duas equações aqui e substitui. Eu gosto de fazer isso com a que não foi mexida, tá certo? A primeira.
2x mais 5y igual a 1, tá certo? E aí, onde tem x, a gente coloca 3, tá? Então, 2 vezes 3 mais 5y igual a 1. 2 vezes 3, 6, tá? E aí, ó, esse 6, ele passa pro outro lado, tá certo? Passa negativo. Então, eu vou ficar com 5y igual a 1 menos 6. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, 6 menos 1, 5. Esse 5 aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu fico com menos 5 dividido por 5. Jogo de sinal, menos por mais, menos. 5 dividido por 5, 1. Então, ó, a gente sabe que as retas vão se encontrar no ponto 3 de x e no ponto menos 1 de y. E aí, meninos, a gente tem esse outro exemplo. Temos essa reta aqui em azul com sua equação. E temos essa reta em vermelho com sua equação também. E aí a mesma pergunta, em que ponto as duas retas se encontram, tá? A gente sabe que o ponto é esse aqui, ó. Mas aí a gente precisa de números. Aqui dá para ver que tem a numeração, porém em provas, os exames vestibulares, não vai ter essa numeração aqui, tá certo? Só vai ter a reta, né? Sem números. Para vocês dizerem qual é o par ordenado que indica a intersecção. Então, igualmente ao exemplo anterior, a gente vai resolver esse, tá bom? Bora lá! E aí, pessoal, nosso segundo exemplo é esse. Estão aqui as duas equações das retas, tá? E a gente vai descobrir qual ponto elas duas se encontram. E aí, essa questão a gente vai resolver pelo método da substituição, tá certo? O método da substituição consiste em isolar uma variável e substituir ela na outra equação. E aí, como eu sempre digo a vocês, quem está sozinho é quem está na reta, né? Então, a gente vai olhar aqui e vai procurar um x ou um y que esteja sozinho. Não é muito difícil de achar, né? Esse x da segunda equação está sozinho. Então, é ela, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse menos 4y e botar para o outro lado para o x ficar só. Então, vai ficar x igual a 2, que já estava lá. O menos 4y vai passar positivo, então passa mais 4y. Então, a gente está com x isolado. O que é que acontece? A gente substitui na outra equação que não foi mexida, tá? A gente fez aqui o isolamento com a segunda, então a gente substitui na primeira. Então, nós temos 3x menos 2y igual a 4. X é 2 mais 4y, então fica 3 vezes 2 mais 4y menos 2y igual a 4. E aí, a gente aplica aqui a propriedade distributiva, tá? Ó. Desse jeito. Mais por mais, 3 vezes 2, 6. Mais por mais, 3 vezes 4, 12. Y menos 2y igual a 4, certo? 12y menos 2y, 10y igual a 4. E esse 6 aqui que está positivo, joga para o outro lado negativo, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ficar ó, com 10y, com 10y e sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, 6 menos 4, 2, tá certo? Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ficar com menos 2 dividido por 10, tá? Faz o jogo de sinal. 2 é mais por menos, menos. 2 dividido por 10, vocês podem simplificar aqui. Vocês que sabem se simplifica por 2 ou se divide. Mas aí vai dar, ó, se simplificar, vai dar menos 1/5 ou, né, menos 0,2, tá certo? E aí, a gente tendo descoberto aqui o valor de y, a gente vai ter que descobrir o valor de x, tá? E já tem aqui, ó, a querida equação bem linda, né? Já isolado o x, é só trazer para cá e substituir o valor que a gente achou, tá?
Vou trabalhar com o número decimal, tá certo? Vai ficar mais fácil. Então, ó, onde tem y, eu vou colocar menos 0,2, certo? Então, 2 mais por menos, menos 4 vezes 0,2 vai dar 0,8, certo? E aí, ó, sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, que é positivo. 2 menos 0,8, 1,2. Vocês podem fazer com fração também, tá? Mas como o número decimal aqui é fácil de trabalhar, eu optei por ele. Então, a gente achou as coordenadas de x e a de y, certo? Isso quer dizer que as duas retas se encontram no ponto de x 1,2 e no ponto de y menos 0,2, tá certo? Pessoal, trouxe esse último exemplo aqui, mais duas retas, tá? A gente tem a reta em azul, certo? Com sua equação, e a reta em vermelho com sua equação também. E aí aquela mesma pergunta, qual o ponto que as duas se encontram, tá certo? É esse aqui. Olhando, que aqui tem os números, né? A gente sabe que vai ser, ó, 7 de x, né? Aqui a reta x, e menos 1 de y, tá certo? Aqui a reta y. Porém, contudo, todavia, isso é aqui no exemplo que eu botei. Em uma prova, jamais, nunca, never, forever, vai vir aqui os números, tá certo? Vai vir só aqui a coisinha bem bonitinha, as duas retas, sem número nenhum. E aí vocês vão ter que fazer o quê? Resolver por sistemas de equações lineares, que é o que a gente vai fazer agora. Pessoal, esse é o nosso último exemplo, tá? A gente vai resolver pelo método da adição. Por que método da adição? Porque já tá pronto aqui, né? Só cancelar e pronto. E resolveu. Como assim, professor? Passar o tracinho e a gente vai fazendo para vocês verem. Ó, 1 mais 1, 2. Então, a gente tem 2x. Pessoal, sinais diferentes, né? E aí, o que é que acontece? Esse y tá só, quer dizer que tem 1 na frente dele. 1 menos 1, pergunta de 1 milhão, 0, né? Então, se dá 0, cancelou, simples assim, nem precisou mexer. E aí, a gente continua, igual 6 mais 8, 14. Esse 2 aqui tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho 14 dividido por 2, que dá 7. Achamos x. Então, a gente pega uma dessas duas aqui, substitui, acha y. Então, eu vou pegar a primeira, tá? X mais y igual a 6. X vai ser 7, né? E aí, esse 7 tá positivo, vai passar para o outro lado negativo. Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. O maior é negativo, 7 menos 6, 1. Então, a gente sabe que aquelas duas retas vão se encontrar no ponto 7 de x e no ponto menos 1 de y, tá certo? E aí, meninos, vou passar um exercício, como sempre, um exercício de fixação. Qualquer dúvida, me perguntem, tá certo? Bons estudos e um cheiro para todos.